né, onde essas questões nem se imporiam, né, se ela tivesse isolada da conurbação enorme que houve entre as subprefeituras e as cidades da metrópole. Então, nós estamos com o desafio de uma mudança de cultura. O Estatuto da Cidade viveu as mesmas resistências que o Plano Nacional de Mobilidade, não é diferente o que está acontecendo com a mobilidade em relação ao Estatuto da Cidade. Aquele que detinha a propriedade privada do lote achava que era problema dele o que ele ia fazer com o lote. O que nós, economistas, chamamos de externalidades, nunca eram consideradas, e todo o debate urbano que não passa por externalidade está falando da urbanização da Lua, mas de outra coisa. Cidade é externalidade. Nós estamos... Como é que a gente vai viver junto aqui se cada um procurar maximizar o seu próprio benefício sem considerar o que vai acontecer com os outros 21.999.000? Não tem como. Então, debate de cidade é um debate sobre externalidade. Qual é o impacto da minha ação sobre a comunidade que eu estou vivendo? Se eu não fizer essa conta, e o poder público é que tem que fazer, todo o resto vai se perder. Por quê? Porque qual é a vantagem de nós estarmos juntos? Pô, são óbvias as vantagens de nós vivermos na mesma cidade. A produção de ciência fica mais simples, a produção de mercadorias, a produção de serviços, a produção de cultura, a produção de conhecimento, tudo fica mais fácil, né? A produção da espécie, né? Tudo fica mais fácil estando junto, né? Se a gente estiver muito separado, não funciona. Então, a gente tem vantagens na escolha do parceiro, né? Em vez de ter 5 pessoas para escolher, você tem 5 milhões. Né? Você melhora tudo, né? Tá junto. Agora, tem o problema de estarmos juntos, entre aspas, né? Que é o seguinte: bom, tem todas essas vantagens de estarmos juntos, vamos resolver o problema das externalidades se nós adotarmos uma postura hostil em relação à cidade, né? A gente tem que saber entender o que é essa vida comum, porque o nosso comportamento altera muito a qualidade de vida das pessoas que nos cercam. É isso que eu acho que está na ordem do dia, né? Então, quando você fala... Eu vou dar um dado para vocês que é o que mais me angustia, assim, em São Paulo. Nós recolhemos de resíduo sólido na cidade 20 mil toneladas por dia. É coisa, né? 20 mil toneladas dia. 40%, ou seja, 8 mil toneladas dia, nós recolhemos das ruas, por varrição, não por coleta. Então, você imagina uma cidade. Imagina se a gente se organiza só nisso. Esquece todo o resto. Vamos falar, vamos combinar isso, que ninguém mais joga lixo na rua? Se a gente combinar isso, a gente economiza, no contrato de varrição, alguma coisa em torno de uns 400, 500 milhões por ano. Dá para construir 10 céus por ano, com essa economia. Então, isso, se você extrapolar esse raciocínio para tudo que você faz... Quando, às vezes, a pessoa fala, pô, por que a faixa exclusiva vai prejudicar o carro? Quando a pessoa faz esse tipo de conta e não percebe que não faz o menor sentido manter um ônibus no congestionamento, porque senão ele nunca vai se viabilizar como instrumento civilizatório da cidade, a partir do momento que um ônibus está na mesma fila de congestionamento do carro, é uma questão de tempo e renda para as pessoas comprarem carro e saírem do ônibus. Porque não tem nenhuma vantagem em estar no ônibus, nesses termos. Se você muda os termos, né, passa a ser vantajoso olhar de outro jeito. O mesmo vale para a bicicleta. Não existe ciclista, existe cicloativista, mas ciclista sem ciclovia não existe. Existe cicloativista sem ciclovia. É o sujeito que pega a bicicleta e vai, né? Ele é um pioneiro que está tentando educar as pessoas para uma outra filosofia de vida. Mas o ciclista comum, ninguém deixa filho, marido, esposa, andar de bicicleta sem segurança, né? Agora, como é que num ano em que aumenta 66% o número de ciclistas em São Paulo, em um ano, aumentou 66% o número de ciclistas, e caiu, no mesmo ano, 46% o número de mortes? O número de mortes de ciclista. De ciclista. O número de ciclistas
mortos no trânsito, caiu 46%. E aumentou 66% o número de ciclistas. Então, era de supor que aumentasse também o número de mortes. Mas caiu quase a metade, de 28 para 14, de 28 para 15, no primeiro semestre de 2015, comparando ao primeiro semestre de 2014. Então, toda a literatura diz o seguinte: não tem ciclista sem ciclovia. O prefeito de Amsterdã sabe disso, o de Bruxelas sabe disso, o de Berlim sabe disso, o de Nova York sabe disso, o de Buenos Aires sabe disso. Todo mundo sabe disso porque isso está comprovado. A literatura diz. Aí, quando a pessoa fala, você acaba de inaugurar a ciclovia, fica um câmera dizendo, não passa ciclista aqui. Não vai passar. No primeiro dia, no segundo, no mês, não vai passar. A gente sabe disso. Eu cheguei, Leda, às vezes eu respondia, eu ficava tão oriçado com essa pergunta, mas quantos passam aqui? Aí eu comecei a falar assim, mas eu vou suprimir calçadas da cidade onde não passa pedestre? Tem calçada que não passa muito pedestre. Vou asfaltar para o carro. Aí a pessoa, não, esse argumento não vale. Aí eu falei, aí eu comecei a falar o seguinte, não é para passar. Não é para passar ciclista. Eu acho bonita a ciclovia do jeito que está. Para mim está bem assim. Do mesmo jeito que a música exige o silêncio, a cidade exige a ciclovia para, sabe, é fruição. Então, você começa a ter que estabelecer um diálogo com a... Eu já me alonguei demais aqui. Eu tenho que estabelecer um diálogo com a cidade cada vez mais complexo, porque ele é todo mediado. Então, essa relação direta, né, que a gente pode ter, às vezes, é bom porque você vai ouvir coisas novas. Né? Eu acho que eu vou ouvir perguntas novas, críticas novas, sugestões novas, e isso ajuda a administração. Não é? Embora eu queira dizer uma última frase, porque é o seguinte, tem uma coisa em administração pública, tem a administração que conserva e tem a administração que transforma, que quer a transformação. E faz muita diferença uma coisa da outra. E eu sei que a juventude sempre quer transformar as coisas. Uma coisa que ajuda muito a administrar para mudar, para melhorar as coisas, é você não deixar a agenda vazia, você não deixar um assunto cansar. Você lança um outro antes que o anterior tenha se esgotado para conseguir fazer com que as pessoas processem um conjunto de informações que ordenem uma lógica. Fala, bom, está acontecendo alguma coisa, faz sentido o que está acontecendo, porque uma ação só não é representativa, né, de uma visão de futuro para a cidade. Mas quando você começa a atuar em várias ações, eu me lembro que a faixa de ônibus só deixou de ser assunto quando a gente começou a fazer ciclovia. Ciclovia só deixou de ser assunto quando a gente reduziu a velocidade. A velocidade só deixou de ser assunto quando a gente fechou a Paulista. E agora que eu estou sendo multado por fechar a Paulista, eu resolvi lançar a tese da eleição direta para subprefeito, para ver se esquecem a Paulista e a gente curte o final de semana junto. Bom, a gente tem algumas perguntas que a gente pediu para enviarem para a gente, algumas a gente fez. Então, eu vou para a primeira pergunta. A gente pensou em respostas rápidas, são perguntas de 3 minutos, por aí. Então, a primeira é da gestão do desenredo. A atual gestão da prefeitura tem demonstrado preferência pela democratização da tomada de decisão no poder público. Como a experiência do Fernando, líder estudantil pelo 11 de agosto, diante da burocracia universitária, influenciou nessa concepção de democracia? E como o Haddad, político e gestor, enxerga as atuais demandas dos movimentos sociais e a relação desses com o poder público? De que maneira esses dois momentos dialogaram na sua vida? Ter feito parte de alguma forma, e no meu caso até com uma certa humildade, eu digo isso, porque participei pouco do movimento social, fiz 2 anos de movimento estudantil. Mas eu diria que foram 2 anos muito incomuns, porque foi exatamente no momento em que nós estávamos vivendo a campanha das diretas, né? Então, era a fase final, terminal do regime militar e o começo do debate sobre democratização. Nós fomos derrotados, né, todos sabem,
na luta pela emenda constitucional que restabelecia as eleições diretas para presidente. Isso aconteceu em 86, né, a derrota da 85. Não, 85 foi a campanha das diretas, mas a votação, eu acho que foi 25 de janeiro, se eu não estou enganado, porque... Não foi, não. Foi no dia da Revolução dos Cravos. Que dia é a Revolução dos Cravos? É porque eu falei, no dia da Revolução dos Cravos, os caras me fazem uma coisa dessa. 25 de abril? Foi o dia da derrota da emenda constitucional, Dante de Oliveira. Mas, apesar da derrota, o Brasil acordou ali. O Brasil voltou a se pensar como um país livre. Então, foram 2 anos, que é um período curto, né, de militância. Depois eu fui para a carreira acadêmica. Mas foi um momento muito rico. E isso marca a tua vida. Né? Não tem, porque a campanha das diretas estava todo mundo em cima do mesmo palanque. Né? Todo o movimento social que se consolidou desde então, ele tem origem nesse momento. Estavam surgindo as centrais sindicais, estavam surgindo os movimentos de moradia, os movimentos de reforma agrária, o movimento estudantil estava ganhando força. Enfim, tudo estava ressurgindo no Brasil. Era um período de distensão. Né? As pessoas já não tinham tanto medo do exército, da polícia. Né? A sociedade estava mais confiante na sua capacidade de mudar. Então, não tem como negar que essa experiência... Eu tenho uma referência na vida que é um velhinho muito caro, que é o Antônio Cândido de Melo Souza. Né? O Antônio Cândido deve estar com 97 anos. Né? Eu o visito com alguma frequência. Porque, para mim, é um exemplo de militante assim, que eu procuro observar. Sabe, que independentemente da tua posição, onde você esteja, sabe, qual a tua função na sociedade por aquele período, você buscar manter a coerência. E o movimento social é uma espécie de grilo falante, sabe? Quando você passou por ele te lembra de onde você veio. Quase, acho que quem não passou não tem essa mesma postura. Assim. Você está sempre lembrando dos teus amigos, né, da faculdade, dos teus amigos de movimento social, até para ter coragem de agir, às vezes. Né? Então, eu recomendo... Tem 2 coisas que eu recomendo. Movimento social, saber o que é, conhecer as pessoas, e uma experiência por dentro do Estado, nem que for de 1 ano. Você saber o que é a máquina pública, como é que gente séria tenta transformar a realidade, nem sempre sem conseguir. É interessante conhecer o Estado por dentro. Sabe? Por mais revolucionário que você seja, estou do lado de uma revolucionária aqui do lado, eu tenho certeza que a Leda não se arrepende de ter participado, ainda que pontualmente, das experiências que ela participou. Conhecer a máquina pública por dentro, sem compromisso necessariamente com o governo, ou então com algum compromisso com o governo, mas saber as dificuldades de gestão da máquina é bem interessante para a formação da cidadania. A próxima pergunta é da Julita Lembgruber, ex-diretora do Sistema Penitenciário do Rio e coordenadora do Centro de Estudos de Segurança e Cidadania da Universidade Cândido Mendes. A pergunta é: as salas de uso seguro são espaços monitorados por profissionais de saúde destinados a pessoas que não conseguiram deixar de usar as drogas e estão usando em situação de alto risco. Já implementadas em várias formas no mundo, essas salas tiveram êxito em motivar tratamentos e diminuir danos, como os provocados por contaminação de doenças ou doses exageradas de drogas. O que impede a criação de uma sala de uso seguro no âmbito do Braços Abertos? Olha, o Braços Abertos ele dialoga com essa perspectiva, né, de redução de dano e tratamento de saúde para usuários ou dependentes químicos. É uma experiência inédita no Brasil, o Braços Abertos. Hoje ele tem 505 beneficiários, todos ex-moradores em situação de rua, que hoje têm alojamento, alimentação, trabalho remunerado voluntário. A pessoa ganha de acordo com o que trabalha e trabalha quanto suas forças psíquicas e físicas permitem, acompanhamento social e acompanhamento médico.
social, porque muitos não têm documento, não têm carteira de trabalho, perderam contato com a família. Nós fazemos tudo isso. Algumas pessoas tentam colocar que esse programa é contraditório com o do governo do Estado, que tem outro foco. O foco do governo do Estado é mais a internação. Começou com internação obrigatória, mas hoje é mais voluntária. Mas eles são programas com outras abordagens. Nós ficamos com a nossa parte criando um programa de redução de dano. O que impede hoje uma ação ainda mais ousada, que seria as salas de uso seguro, é a legislação. Quer dizer, você não tem hoje, o poder público hoje não poderia a prefeitura comprar droga, né, com dinheiro público para oferecer, ou então alugar uma sala com dinheiro público para que as pessoas façam uso da droga com acompanhamento médico, como em alguns países do exterior. Não são muitos os que têm sala segura, mas está se disseminando. Agora, eu entendo que nós, nesse quase 2 anos de braços abertos, a gente abriu uma discussão no Brasil, e sobretudo na cidade, muito interessante sobre a questão das drogas, né? Sobre qual é a abordagem correta. E, olha, eu todo mês tenho reunião sobre o Braços Abertos. E o que eu vejo é o seguinte: todos os beneficiários, todos, melhoraram de vida. Alguns muito, alguns até não consomem mais droga, embora não seja esse o objetivo do programa. O objetivo do programa é ajudar a pessoa a se reorganizar, a resgatar os seus laços afetivos, a sua sociabilidade, que é perdida quando ela está numa situação de dependência e de vulnerabilidade social extrema, como era o caso ali. Essas pessoas não estão mais em situação de vulnerabilidade extrema. Estou falando dos que aderiram ao programa, porque também o programa não é compulsório, né? São 500 os que aderiram. Nós temos alguma coisa em torno de 300 que continuam frequentando a luz e não aderirem, e que são abordados todo dia para que possam receber o benefício. Eu acho que nós estamos no bom caminho do debate claro sobre como abordar o tema, né? Acho que o Braços Abertos ilumina um pouco novos caminhos a percorrer sobre a questão. Agora, avançar mais dependeria de uma mudança no plano federal, né? Da gente poder... certamente haveria uma ação judicial com grandes chances de vitória nesse caso, se a gente fizesse salas seguras com monitoramento de consumo de drogas, assim, com recurso público. Acho difícil que isso consiga passar com a legislação atual. A próxima pergunta sim, é mais fácil. Opa. A próxima pergunta é do Guilherme Boulos, coordenador nacional do MTST. Prefeito, seu secretário de Habitação tem uma notória dificuldade em dialogar com os movimentos sociais. É indicado do PP e não tem nenhuma história em relação à moradia popular. Mantê-lo numa aliança política pela governabilidade já era criticável, e criticado abertamente por nós, do MTST, mas era compreensível. Após o PP anunciar candidato próprio no ano que vem, como o senhor justifica manter o Floriano neste cargo? Olha, é sempre difícil compor maioria na Câmara. É difícil. As pessoas precisam ter dimensão. Nós temos, dos 55 vereadores, nós temos 11 do PT, né? Ou seja, nós temos 20% dos votos. E para conseguir maioria simples, já é um parto. Para conseguir maioria qualificada, para aprovar plano diretor, ZEIS, você precisa de 37 votos, né? Não é fácil compor maioria. O Floriano não é um militante, né? Ele fala, é um politécnico, né? Aqui da USP, não sei se tem muitos politécnicos aqui, mas é um politécnico da USP, é uma pessoa que lidava com Minha Casa Minha Vida no interior de São Paulo, uma pessoa sem filiação partidária, uma pessoa sobre a qual não paira nenhuma dúvida do ponto de vista ético, muito pelo contrário. Uma pessoa que tem uma vida, né, uma vida correta e tem compromisso com algumas diretrizes de governo, né?
O plano diretor não é pouca coisa, a criação do Minha Casa Paulistana não é pouca coisa, o investimento que foi feito em desapropriação já está batendo 600 milhões de reais no governo, pode somar alguns governos para trás, não tem essa cifra de desapropriação. E estamos desapropriando na cidade inteira. Às vezes as pessoas falam, está desapropriando terreno na periferia. Só o número de terrenos, de prédios que nós desapropriamos no centro, pode somar 3 prefeitos para trás, não dá o que nós desapropriamos em 4 anos. Recentemente, até o Prestes Maia, que todo mundo dizia que era impossível desapropriar, por causa do preço e tal, nós fizemos um acordo judicial 2 sextas-feiras atrás e compramos o prédio que estava ameaçado de reintegração e 220 famílias na rua. Então, nós estamos comprando terra na cidade inteira, estamos com um problema grave, que é a não edição do Minha Casa Minha Vida 3. Eu me reuni com o movimento social todo de moradia a semana passada para discutir esse assunto. Eu falei, olha, depois de ter comprado tanta terra, né, não dá para ficar com essa terra na mão, tem que produzir. E a produção depende do governo estadual, governo federal. Nós temos um convênio com o governo do Estado, que até hoje não foi denunciado, quer dizer, ele está de pé, mas nós dependemos da edição do Minha Casa Minha Vida 3 para botar para andar. Hoje nós estamos com 28 mil unidades habitacionais ou entregues ou em obras, mas nossa meta é dobrar isso. E nós teríamos condição de dobrar pela terra que foi disponibilizada. Agora, até o final desse ano, vão haver mudanças no governo. Já está havendo mudanças no governo, não é? Em função de que os partidos vão repensar suas trajetórias a partir do ano que vem e tem todo o direito, o partido que quiser ter candidato próprio, apoiar outro candidato, mas é natural que, nesse caso, deixem o governo. Isso já está acontecendo com alguns partidos, mas vai acontecer com os demais também. Tá certo? A próxima pergunta é da professora Beatriz Rufino, aqui da FAO. O processo de valorização imobiliária, por um lado, aparece em várias políticas municipais, como uma importante estratégia, suportando o financiamento da cidade e atraindo investidores, seja pela importância crescente das operações urbanas, seja pela discussão de PPPs nos processos de reestruturação. Por outro lado, ela não se restringe a territórios estratégicos, disseminando-se em diferentes intensidades por toda a cidade. A cidade, então, torna-se mais cara e o acesso aos mais pobres mais difícil, com a imposição de diferentes formas de espoliação, urbana, financeira e imobiliária. Mesmo considerando a crise atual, os preços dos imóveis parecem que não voltam aos patamares de 2006, e a cidade, ainda que cada vez mais tenha a possibilidade de ganhar espaços públicos abertos, torna-se mais inacessível. Há como conciliar essa dupla faceta da valorização imobiliária? Olha, na verdade, o desafio é conciliar, porque se é verdade que a cidade não vive sem pobres, a cidade também não vive, uma cidade como São Paulo, sem ricos. A cidade de São Paulo, uma coisa é combater a desigualdade, para diminuir a distância entre ricos e pobres. Mas uma cidade como São Paulo, ela vai se forjar pela diferença. Nós temos que ter aqui espaço para ricos e pobres, ainda que nós encurtemos a distância entre os dois grupos. Mas nós temos que garantir a presença de todas as classes sociais na cidade de São Paulo para ela funcionar bem. Então, nós não podemos nos voltar as costas para empreendimentos imobiliários importantes, né, como toda cidade do mundo tem. Então, nós não podemos ser diferentes, muito diferentes do que está acontecendo em termos de investimento imobiliário. Tem que ter espaço para grandes empreendimentos em São Paulo, para atração de capitais, geração de emprego e renda, a diferenciação da cidade, isso tem que acontecer. O problema todo é que, geralmente, isso não vem acompanhado de políticas mitigatórias, né? Então, o grande problema das cidades é que você acaba gentrificando porque você não tem compensação. Então, por que nós dobramos a área de ZEIS na cidade de São Paulo? Né? Para garantir que haverá estoque de terra suficiente para uma política habitacional. Mesmo criando o estoque de ZEIS, nós vinculamos, eu vou falar aqui umas tecnicalidades, mas que eu acho importante para vocês compreenderem.
Até outro dia, a pessoa podia construir 2, 3, 4 vezes a área do seu terreno sem custos. O que o plano diretor fez? O proprietário fundiário hoje tem o direito de construir uma vez a área do seu lote. Então, um lote de 10 mil metros, ele pode construir 10 mil metros quadrados de área construída. Tudo que ele quiser fazer a mais, e o potencial de aproveitamento dos terrenos em São Paulo chega a 4, hoje ele tem que comprar esse direito de construir. Chama outorga onerosa. Então, nós, digamos assim, municipalizamos o solo criado. Tá? Municipalizamos o solo criado. Falando, esse solo que você quer construir a mais não é seu, é do município. E você tem que pagar uma outorga para poder construir. Isso era um sonho de vários urbanistas progressistas do Brasil e do mundo. Você fazer isso. Nós fizemos. Foi a primeira vez que se fez isso no Brasil. Coeficiente básico de aproveitamento, 1, igual a 1, uma vez a área do terreno. O que for para cima disso? Outorga onerosa. O que é feito com essa outorga? É constituído um fundo. No nosso caso, chama Fundurb, Fundo de Desenvolvimento. Fundurb. O que se pode fazer com esse fundo? Antes do plano diretor, qualquer obra de infraestrutura. Depois do nosso plano diretor, não só o Fundurb vai ficar mais gordinho, como 30% dele tem que ser usado para habitação de interesse social e 30% dele para transporte coletivo de massa. Ou seja, nós vinculamos 60% do Fundurb à questão de mobilidade ou de moradia. Você não pode gastar de outro jeito. Com isso, você equilibra. E ao duplicar a área de ZEIS, que é a Zona Especial de Interesse Social, que é onde se faz habitação de interesse social, você tem o estoque de terra que vai ser alvo de desapropriação futura para poder construir moradia. Então, se você deixar pela lógica do mercado, a cidade vai encarecer sempre do centro para a periferia e você vai expulsar e fazer crescer a mancha urbana cada vez mais. É isso que vai acontecer se nada for feito. Se você tem instrumentos de gestão urbana, né, que promove uma contratendência por esses mecanismos, você começa a ter um outro tipo de jogo. Né? Mas é verdade, se você deixar a própria sorte, os imóveis vão ficar cada vez mais caros e a população pobre cada vez mais distante, com custos enormes de deslocamento. Porque você não prescinde do pobre, você precisa dele. Né? E como é que você faz? Tem que trazer de Carapicuíba, de Ferraz do Vasconcelos, cada vez mais longe, uma população que você precisa, uma força de trabalho que você precisa. Então, no centro, por exemplo, nós estamos mesclando, nós estamos fazendo unidades habitacionais de baixa renda, de média renda, e até já tem empreendimento de renda média alta, porque é importante o centro ser representativo da população da cidade. Então, tem vários lançamentos no centro que vão de 0 a 3 salários mínimos até uma faixa de renda alta, né, de estúdios, de gente que quer morar no centro em função da facilidade e do que o centro está se transformando. Está se transformando num lugar culturalmente interessante. Então, tem muita gente que quer mudar para lá. Então, se é verdade que se não fizer nada, você vai perder a cidade, né, você vai gentrificar, é verdade também que você tem instrumentos que, se forem utilizados, vai mitigar os efeitos da urbanização como ela se dá normalmente. Agora, a última pergunta é do cientista político Marco Antônio Carvalho Teixeira, professor da GV, e nós do CFC fizemos um pequeno acréscimo. A pergunta dele é: no que seu governo repete marcas e legados de gestões petistas anteriores? É o que a gente acrescentou. Como o senhor vê... como o seu governo repete marcas e legados de gestões petistas anteriores. Como o senhor vê cada uma das gestões articuladas com o momento histórico em que vive o partido? Em seu livro Em Defesa do Socialismo, de 1998, o senhor afirma que o PT considerou, na década de 90, suas qualidades como defeitos e se reestruturou. Como o senhor enxerga essa crítica hoje? E quais são os pontos positivos e negativos que identifica no partido atualmente que fazem com que o senhor continue no PT? Bom, eu acho que há um traço de continuidade entre as gestões da Erundina, da Marta e a minha. Né? De fato, são momentos da história de São Paulo curtos, né?
4 anos cada um, né? Vamos ver o que acontece. Mas o fato é que a esquerda nunca teve muita chance em São Paulo, né? Aqui, quando